assim, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Declare! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Você pode dizer assim, ó. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. E quantos crentes? Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz. Eu quero saudar vocês também em nome daquele que João teve a visão aqui no Apocalipse, que os seus olhos eram como chamas de fogo, da sua boca saía uma espada afinada de 2 gumes. Jesus Cristo, o vencedor. Lembra que eu falei com vocês que aquela espada afiada representa a palavra do Senhor. E Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que divide a nossa alma, o nosso espírito, as nossas juntas medulas. Ela é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Ela é apta para poder nos instruir. E aqueles olhos como chamas de fogo representa que ele vê, sonda e conhece os nossos corações. Hoje nós iremos para o capítulo 9. Nós falamos no nosso último estudo sobre as 4 trombetas.
E hoje eu quero falar da quinta trombeta, sexta trombeta, sétima trombeta. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, possa descansar e confiar neste Cristo aqui do Apocalipse, o Cristo vencedor. Como que está você? Como que está você, meu irmão, minha irmã? Nós falamos no capítulo 8 sobre os 7 anjos com as suas trombetas e falamos das 4 trombetas que traziam, primeiramente aqui, a primeira trombeta trazia destruição sobre a terra, destruindo o verde. Depois, a segunda trombeta trazia sobre as águas dos oceanos, destruindo embarcações. A terceira trombeta destruía os rios, tornando-os com as águas impossíveis de beber, e quem bebia morria porque era venenosa, doente, né? E a quarta trombeta nós falamos que também os céus eram atingidos, as estrelas eram atingidas. Devemos lembrar aqui, irmãos, eu quero até que você leia comigo aí o capítulo 7, porque as quatro trombetas que nós falamos, elas atingem diretamente a natureza, as águas do oceano, as florestas, o verde, destroem também e atingem diretamente os rios e também algumas estrelas, como diz aqui, também atinge o sol, escurece tudo e atinge indiretamente os homens. Mas veja que nós temos falado, o capítulo 7 fala aqui, olha, versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, aí é o capítulo 7, tendo o selo, e aqui fala o seguinte, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar. E aqui diz, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, na testa, os servos do nosso Deus. Veja que a Bíblia fala aqui em Apocalipse, primeiramente, daqueles que foram marcados na testa. A Bíblia aqui em Apocalipse fala de 2 marcas, aqueles que foram selados, marcados aqui na testa, primeiramente, os servos, os comprados pelo sangue do Cordeiro. Do capítulo 12, 13 em diante, nós iremos estudar sobre aqueles que foram marcados com a marca da besta. Mas aqui o Apocalipse fala primeiramente daqueles que foram marcados, selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós terminamos o último estudo nosso falando aqui do versículo 13 de uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Se o que nós estudamos, o capítulo 8, vimos a tragédia como estudamos, que acontece em toda a terra, agora a águia fala, ai, ai dos moradores da terra, porque o que vai vir agora é assombrador, é algo terrível, é algo amedrontador. Vamos ler? Pegou seu caderno? Pegou sua Bíblia? A sua caneta? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha.
e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aqui diz: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes também, 4, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre o quê? A fronte. Eu já tenho e você já tem o selo de Deus. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Continue. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha, para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm para a peleja. Tinha ainda a cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar danos aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro aí passou. Eis que depois destas coisas vem ainda mais 2 ais. Veja aqui, o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Você vê que é tudo símbolo. Eles estão usando aqui essa figura de linguagem aqui, mostrando a estrela que tem a chave e abre o abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. E como fumaça de grande fornalha, e com a fumaça e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Vocês viram que coisa terrível isso aqui? Os gafanhotos aqui, que simboliza mesmo demônios, seres que caíram, que foram expulsos dos céus. E aqui mostra que eles vêm para poder causar, aqui fala que vem para poder causar destruição. E olha o que fala aqui. Aqui diz que foi-lhes dito que não causassem a erva, mas que tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Alguns acreditam, e eu quero pedir você para abrir aí, 2ª carta de Pedro, bem antes aí, olha para vocês verem, porque alguns acreditam que este lugar aqui, este abismo, é um lugar que existe, que ninguém sabe onde é, onde está, mas que estão lá anjos que foram expulsos dos céus. Alguns Deus os deixou e estão aí agindo, mas alguns anjos, eu até diria, com hierarquias poderosas, estão num abismo, presos, guardados para este momento aqui. Abra para você ver aí, 2ª carta então de Pedro. Olha o que diz
capítulo 2, versículo 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Esta palavra inferno aqui, o certo é Tártaro, que alguns escritores entendem que é um lugar, uma prisão, que é um abismo, que Deus, Cristo, irá soltar estes anjos antes do juízo final. Naquele tempo que o próprio Cristo já falou em Mateus capítulo 24, onde haverá desespero nos homens da terra, muitos desmaiarão pelo terror que vai vir sobre a terra. E é por isso que precisamos de estudar o Apocalipse, para que você não tenha medo e entenda. Eu quero dizer desde já quanto a isso aqui, irmãos. O que está reservado para a terra e para a humanidade, permita-me dizer, é terror. Não fiquemos pensando que o mundo caminha para a paz. Não fiquemos pensando que o evangelho tem sido pregado e tem sido pregado com o propósito de haver paz entre os homens. O evangelho não tem esse propósito, não, irmãos. Quando nós abrimos a Bíblia para pregar, nós estamos pregando para os eleitos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, para que o Espírito Santo faça a obra. Mas também estamos pregando essa palavra que traz condenação. Porque nós vamos ver daqui a pouco que quando Jesus Cristo soltar estes anjos que estão presos para causar o terror, a desgraça, a destruição, porque daqui a pouco nós vamos falar do Apolion e do Abaddon. O Apolion significa o destruidor e Abaddon, destruição. Nome grego, hebraico, para mostrar exatamente o que o Apocalipse, o que João viu, o que está reservado para a humanidade, para este mundo. É sim, irmãos, terror, destruição, angústia. E só tem um jeito do homem livrar-se do que virá sobre a terra, sobre eles. É chegar à sombra do Onipotente, é ter Jesus como escudo, é ter a paz de Deus e com Deus através de Cristo, é receber a marca na testa, a marca, o selo de Deus. Por isso eu quero dizer que depois vamos falar essa questão de marca, porque antigamente os escravos eram marcados, alguns até que tinham lá a adoração na antiguidade, as divindades recebiam marcas para representar que fazia parte daquele dono, daquele senhor. Outra hora nós vamos dizer isso aí, para que você não fique apavorado pensando que você vai receber um chip, que você vai receber na testa, na mão, uma marca. Que tudo isso é símbolo e nós temos uma marca. E para você livrar-se deste grande, terrível meses, 5 meses, que não são meses mesmo, 5, 6 meses, na verdade é um número indefinido, mas é um sofrimento, uma tribulação, ou melhor, é um momento de terror por um tempo, continuamente. Olha o que diz então 2 Pedro capítulo 2, eu repito, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Tártaro, neste abismo, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou no mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham
a viver impiamente. Aqui está falando então o que vai vir sobre a terra no capítulo 9, a trombeta aqui, antes que mostra abrir o poço do abismo. E olha aqui para vocês verem a fumaça, saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. O escorpião, quando ele te pica, eu nunca fui picado, minha mãe foi várias vezes e fala que naquele momento a dor terrível. O Senhor está usando isso aqui para mostrar, e é verdade que nesse contexto aqui, nessa região aqui, os escorpiões do deserto, eles eram mortíferos, eles matavam, picava para matar, a dor era terrível, além das serpentes que existiam no deserto, principalmente na época de Moisés e no contexto aqui. Os escorpiões aqui, está falando daquele terrível, que o seu ferrão, quando entra e solta, causa dor. Aqui são demônios, gente, presos, que estão em abismos e que serão soltos. Aí, pastor, está repreendido. Para com isso, minha irmã. É o que eu estou falando com vocês. Estamos caminhando para um momento de escuridão. O mundo jaz do maligno. A história, ela está sendo levada para a consumação de tudo. Entende? Para a consumação. E aqui é interessante que naquele momento que Jesus subiu aos céus, subiu até os céus, é preciso entendermos, e a Bíblia mostra, inclusive em Jó, que quando Jó foi ter com o Senhor, ele tinha acesso, o Satanás, à presença de Deus. E Deus pergunta: onde tu tens andado? Eu estou rodeando a terra. Eu tenho andado rodeando a terra lá. No Velho Testamento nós vimos o acesso do Satanás aos céus. Mas no momento em que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, triunfando sobre os principados e potestades, ele não tem mais acesso. E nós vamos ver isso no capítulo 12, é outro momento, que foi expulso o dragão, o diabo, o nosso acusador, que acusava o povo do Senhor naqueles dias de dia e de noite. E alguns acreditam que o Satanás, o líder maior, está nessa prisão aqui. Mas os seus demônios estão agindo no planeta Terra, oprimindo pessoas, trazendo doenças mesmo. Claro que tem as doenças naturais, mas subjugando as pessoas. É isso que João está mostrando para nós aqui nessa visão. Olha o que diz para vocês, o versículo 4: e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. 5. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Deus deu autoridade, Jesus deu, pode sair, soltou, abriu a prisão. Não mata. É para levar tristeza, angústia, terror, desespero aos homens. Por isso que eu e você, ou aqueles que, se nós morrermos, estiverem aqui, terão a tranquilidade. Por quê? Porque nós temos o selo na fronte aqui. Nós temos o selo de Deus. E estes homens serão atormentados na alma, no espírito, enquanto você, eu, os eleitos, nós temos paz. Porque nós aprendemos que tudo isso ia acontecer. E está conosco aquele que morreu, ressuscitou e colocou em nós o seu espírito, nos selou. Isso é consolo, isso nos dá alegria, isso nos dá segurança, isso nos dá paz. Não fica apavorada. E isso aqui nos faz cada vez mais estar juntos, continuar olhando firmemente para Cristo, o nosso Senhor,
o bispo das nossas almas. Olha o que diz aqui: para causar tormento. E aqui diz: e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Só que o veneno do escorpião, depois que ele solta, aí corre do corpo todo e vai amenizando e vai parando a dor aqui. Esse veneno aqui, esse tormento desses escorpiões que são demônios, é um tormento que vai trazer o desespero. As pessoas entrarão em desespero. Gente, no mundo que estamos vivendo hoje, onde nós vemos aí as pessoas têm toda a liberdade, as pessoas já estão entrando em depressão, suicidando, as pessoas já estão perdendo a lucidez de tudo. Imaginem aqui quando o Senhor soltar, abrir esta prisão, este abismo e soltar esses demônios. Pastor de Deus, isso não está errado, não? Essa teologia reformada bíblica está aqui. Olha o que diz. 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Já pensou? Hoje a pessoa entra em depressão, toma um medicamento, Rivotril, outros acabam dando um tiro no ouvido porque não suportam, outros acabam se enforcando, outros acabam tomando medicamento e morrendo. Nesta época que o tormento dos escorpiões, dos demônios, serão tão grande que a pessoa vai querer morrer e não consegue morrer. A morte fugiu. A pessoa dá um tiro, permita-me fazer e não falar, e não consegue morrer. Olha o que diz mais. 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, para a batalha. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Isso aqui para demonstrar o terror, a ação dos demônios. Aqui não fala de cavaleiro, mas eu creio que é tudo misturado. Olha para vocês verem as características desses demônios que João viu, que serão soltos deste abismo, sendo guiado por Satanás, Apolion, o destruidor, Abaddon, o que causa destruição. Aqui diz, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros. E muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Eu repito, os 5 meses aqui não são os meses nossos. Aqui é simbólico. Aqui é uma figura de linguagem para mostrar que vai ser um sofrimento contínuo. Vai ser um tormento, uma peleja dos demônios que sairão desses abismos e já juntam com que já estão aqui para causar terror, medo, angústia, desespero. Minha sogra sempre falava que existe coisa pior do que a morte. E agora, quando eu leio esse texto aqui, onde as pessoas estão desejando a morte, e a morte fugiu deles. Interessante, não é? Olha o que diz agora. 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, que alguns acreditam que é Satanás, que está preso. Que está preso na perspectiva que a ação dele é limitada. Aqui diz, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Apolion, destruidor, Abaddon, destruição. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda mais 2 ais. Estamos estudando, meus irmãos, Apocalipse. O Apocalipse fala
O Apocalipse fala do momento em que Cristo veio. O demônio, o Satanás, com seus demônios, queriam impedir que ele cumprisse o propósito que Deus tinha para ele, que era morrer pelos eleitos, por aqueles que Deus elegeu, predestinou desde antes da fundação do mundo, é o que diz em Efésios. Mas Satanás com seus demônios não conseguiram fazer isso. Nós vamos estudar depois, quando mostra toda a ação demoníaca para que Jesus não fosse até a cruz. Mas ele foi e morreu. E o Apocalipse mostra desde o nascimento até a morte, ressurreição, até a segunda vinda de Cristo. Mas antes da segunda vinda, do juízo final, arrebatamento, ressurreição e juízo final, aqui tem de cumprir as trombetas que vão tocar. Olha o que diz aqui. A sexta trombeta. Vou ler agora. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta agora, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Solta eles. Lembra que o Éden ficava entre o rio Eufrates e Tigre? Gênesis fala sobre isso. Olha o que diz aqui. Foram eles soltos, os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas. Seria quantos bilhões? Mais de 2 bilhões, não é isso? Esses anjos, eles têm poder para matar. Agora, para destruir. Antes era para causar tormento. Era para bagunçar tudo mesmo. Era para trazer às pessoas uma perturbação incansável. Uma amargura. Delírio de sofrimento. Mas agora os 4 anjos são soltos para causar morte, não apenas destruição, aqui é para destruição e não apenas tormentos. E aqui diz, matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, multiplica aí. Quantos demônios são? Aqui, 20 mil vezes 10 mil, dá quanto? 200 milhões de demônios. Não existe um exército no mundo hoje, deste porte aqui. Depois você pesquisa quantos fazem parte do exército do Brasil, da Rússia, dos Estados Unidos, da China, da Índia. Não existe um exército como este. 17. Assim nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Eles terão poder, os demônios, de fazer acontecer desgraças, terror, destruição, levando os homens a morrerem. É para a história está sendo guinada para este momento, que ninguém sabe o dia, que ninguém sabe a hora. Mas vai acontecer.
Isto me traz angústia, pastor Eugênio. Eu tenho de ficar, o que eu faço? Eu tenho de orar aí no monte? Acalma. Você já recebeu na sua fronte o selo. Você já foi marcado. Você já tem o selo de Deus na sua fronte. Aqueles que não têm irão entrar em desespero. Olha o que diz 20. Versículo 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Que animais, que escorpiões, que bichos esquisitos. Aqui são demônios. É para representar aqui a força aterrorizadora do inferno, das trevas, desses anjos caídos, que têm poderes dados por Deus e liberados aqui pelo Senhor, que abriu o abismo para causar destruição, para causar morte aos homens. 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Lembra que o Senhor Jesus fala que assim como foi nos dias de Noé, assim também serão esses dias? Se você for ver bem, fala de casamento. Nos dias de Noé, o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 24, que assim como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Gente, nós estamos caminhando por um momento de desespero da humanidade. A Bíblia fala, e eu quero falar isso também no próximo capítulo 10, que se os dias não fossem ou não forem abreviados, se não forem abreviados, os próprios eleitos não seriam salvos. Serão dias de terror. A Bíblia sempre mostrou, usando o dilúvio, usando a destruição de Sodoma e Gomorra, que capítulo 6 fala que os homens tiveram casamentos. Alguns acreditam, eu até compartilhei com vocês em Gênesis, as filhas dos homens, está falando da descendência de Caim, e os filhos de Deus da descendência de Sete. Outros acreditam que foram anjos, e eu quero dizer que isso é possível, né? É possível. Anjos que não guardaram o seu estado natural tiveram relacionamento íntimo com as filhas dos homens, as mulheres. Mas o que eu quero dizer é que sempre fala de casamento. Houve aquela mistura. E aí Deus resolveu destruir com dilúvio o mundo na época. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? A depravação, a iniquidade, a sodomia, chegando ao ponto daqueles homens quererem ter relações íntimas, sexuais com os anjos. 2 momentos de juízo aconteceu quando Deus destruiu o mundo, toda a humanidade na época, com o dilúvio. E depois um momento local, circunscrito, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra, porque os homens daquela cidade, daquelas 2 cidades, haviam se corrompido. A imoralidade, a depravação, a iniquidade campeou de tal forma que Deus resolveu
destruir Sodoma e Gomorra, livrando o sobrinho de Abraão, Ló. E isso para nos mostrar, a Bíblia já nos deu um exemplo de que haverá um momento de juízo final, e antes desse grande juízo final, é o que acabamos de explicar para os irmãos aqui no capítulo 9, que haverá este momento de terror. E estamos caminhando, cada dia que passa, a iniquidade tem aumentado. O que Jesus diz? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria e está se esfriando de quase todos. Quando o Senhor voltar na terra, ainda haverá fé? O amor tem se esfriado de quase todos. O momento que acontecer, quando esses gafanhotos, quando esses seres, esses demônios forem soltos deste abismo, queridos e queridas irmãs, nesse tempo, que são 5 meses, porque quer dizer não os meses, mas um momento de sofrimento contínuo, se o Senhor não abreviar, os eleitos não suportariam. Mas graças a Deus, porque você está se preparando para isso. Irmãos sofreram neste contexto aqui da igreja primitiva, foram aqueles que mesmo que foram selados, sofreram, mas perseveraram confiantes no Cristo vencedor. Portanto, para terminar, e depois nós vamos para o capítulo 10, eu quero dizer-lhes o seguinte, e repito, o mundo não está caminhando, a sociedade pode colocar o melhor presidente, pode ter a melhor moeda, podemos ter a estabilidade que for, o mundo está sendo reservado e caminha para a destruição. Ai, pastor, por favor, que mensagem é esta? Por isso que os teólogos da prosperidade, por isso que os teólogos aí que têm pregado como profetas mensagens e não têm explicado para a igreja, não tem ministrado a palavra de que este mundo não vai melhorar. Sim, devemos fazer de tudo, como eu lhes disse, defender o meio ambiente, fazer de tudo enquanto ele não vem. Nós devemos cuidar da nossa família, cuidar do meio ambiente, cuidar de tudo, fazer o que nós podemos fazer, mas na certeza, meus irmãos, e pela fé temos de viver entendendo isso, que a nossa esperança está naquele que é, que era e que há de vir, naquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e voltará para buscar os seus eleitos, para buscar a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Portanto, que esta palavra de hoje e as que eu tenho ministrado aqui possa trazer ao teu coração consolo, possa aumentar mais a sua fé, porque a fé ela é aumentada no momento em que você estuda a palavra, a revelação de Deus. E quanto mais nós vamos estudando a palavra, nós vamos conhecendo o caráter deste Deus santo, justo, imutável, eterno, que escolheu um povo e me escolheu e te escolheu. Não tem como crescer espiritualmente, não tem como continuar andando, vivendo pela fé, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e não tem como viver pela fé e andar por fé se nós não fortalecermos, se nós não orarmos. Porque eu falei para vocês que o capítulo de número 8, nós falamos que vem falando agora da igreja na terra, que ora, que testemunha, que proclama a verdade do evangelho como aquele cavalo branco com seu cavaleiro,
Nós precisamos então de estar certos de que enquanto o Senhor não vem, é papel meu e seu orar, clamar a Deus, conhecer mais o caráter deste Deus maravilhoso que nos chamou e seguir em frente, olhando sempre para frente, porque neste mundo nós somos peregrinos, nós somos de outro reino e aqui nós somos embaixadores. Há uma embaixada aqui neste mundo e nesta embaixada tem aqui aqueles enviados pelo Senhor para proclamar as verdades, as suas virtudes. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo do Apocalipse. Oh Deus, quando estudamos este texto, no momento parece entrar em nosso coração uma preocupação, uma ansiedade, começa um medo querer instalar em nós. Mas depois nós vemos que nós fomos selados. E aqueles que foram selados, o diabo não pode nos aterrorizar, porque está conosco o Senhor, que é o príncipe da paz. É o Senhor que nos guia. Guia esta irmã, guia este irmão, traga mais e mais a estes corações esperança, para que possam vencer nesses momentos de crise, esses dias difíceis, que nós vençamos entendendo que logo ali há a nossa morada eterna. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, povo de Deus. O próximo estudo nosso, capítulo 10. Um beijo no coração.